vez, meus queridos alunos, em continuação aí os nossos estudos preparatórios para a primeira e segunda fase da OAB. Trouxe uma questão hoje bastante interessante, com alguns temas muito cobrados aí no exame da OAB, especificamente em relação à matéria penal e processual penal, que é o tema da competência da Justiça Estadual e competência federal, princípio da especialidade da Justiça Federal para aí o processamento e o julgamento dos crimes de competência da Justiça Federal. A questão também envolve um assunto interessante aí em relação à competência propriamente da Justiça Federal, modificação de competência e os institutos da conexão e continência. Então, muita atenção a esses pontos. Vale salientar aí a dica de estudo para quem está se preparando aí, tanto para a primeira fase como para a segunda fase. E vamos à questão de hoje. A questão de hoje, como salientado, é uma questão que trata sobre competência, principalmente competência da Justiça Federal, a processar e julgar os crimes afetos à Justiça Federal. Trata também do Instituto da Conexão e da Continência. Essa questão é a questão da FGV, do exame 29º da OAB, primeira fase. Então vamos à questão. Anderson, abre aspas, Anderson, Cláudio e Jorge arquitetam um plano para praticar crime contra a agência de um banco, empresa pública federal, onde Jorge trabalhava como segurança. Encerrado o expediente em 3 de dezembro de 2017, Jorge permite a entrada de Anderson e Cláudio no estabelecimento e, em conjunto, destroem um dos cofres da agência e subtraem todo o dinheiro que estava em seu interior. Então, esses são os fatos relatados aí na questão. Vamos aí, então, tentar situar processualmente esses fatos. Abre aspas, voltando à questão. Após a subtração do dinheiro, os agentes roubaram o carro de Júlia, que trafegava pelo local, e fogem, sendo, porém, presos dias após, em decorrência da investigação realizada. Então, trouxe outros fatos à questão. 2 fatos, portanto. 2 fatos. Primeiro fato, o assalto aí, o furto na agência do banco, empresa pública federal. Segundo fato, o roubo do carro de Júlia. E na sequência, eles foram presos dias após, em decorrência da investigação realizada. Vamos então finalizar aí o entendimento da questão. Voltando a ela, abre aspas. Considerando que a conduta dos agentes, então a questão já está definindo a conduta dos agentes. Nós temos que ficar adstrito à literalidade do que a questão está nos trazendo. Então vejam só, considerando que a conduta dos agentes configura os crimes de furto qualificado, pena de 2 a 8 anos e multa, roubo majorado, pena de 4 a 10 anos e multa, com causa de aumento de pena de 1/3 até a metade, praticados em conexão. Após solicitação de esclarecimentos pelo advogado, o advogado deverá informar. E aí vem as assertivas. Observem o seguinte, observe que a questão foi impositiva no último parágrafo. Ela disse o seguinte: considerando que a conduta dos agentes configura crime de furto qualificado e roubo majorado. Então, já vai a primeira dica. Se a questão foi de forma impositiva, no sentido de estabelecer a conduta delituosa, não cabe ao candidato, a quem está fazendo o exame, tentar aí colocar elementos outros nessa classificação do tipo penal. Então a questão já nos trouxe. De fato, ocorreu o quê? Ocorreu crime de furto
qualificado e roubo majorado. Então, houve o que neste fato? Houve aí uma conexão, porque a própria questão diz praticados em conexão, de modo que não cabe ao candidato aí tentar descaracterizar esta classificação e, melhor ainda, tentar aí descaracterizar ou dar uma outra interpretação aí a classificação desses dois crimes como conexos. A questão já trouxe essa informação, então o candidato aí não pode desconsiderar para resolver aí as assertivas. Então vamos às assertivas para a gente já finalizar e logo em seguida analisar os artigos de lei correspondentes a estes institutos para a gente solucionar este caso. Vejam só, a questão é o seguinte: após solicitação de esclarecimentos pelos envolvidos, o advogado deverá informar que, então qual que é a posição do advogado? A letra A diz o seguinte: a Justiça Federal será competente para julgamento de ambos os delitos? Nesse caso apresentado, nesses fatos, nessa classificação dada pela própria questão, qual a classificação? Furto qualificado praticado aonde? Na agência do banco, que é uma empresa pública. Faz com que o crime seja processado e julgado pela Justiça Federal? Sim ou não? Se sim, a competência sendo da Justiça Federal, a assertiva A está correta. A gente vai analisar daqui a pouquinho aí com detalhes por que a Justiça Federal é competente para processar e julgar os crimes cuja vítima seja o quê? Uma empresa pública federal. Empresa pública, portanto, pertencente aí à União. Então, empresa pública federal sendo vítima, faz com que esse crime seja investigado, processado e julgado pela Justiça Federal. Então, uma competência específica. Aplica-se, nesse caso, o princípio da especialidade da Justiça Federal. A Justiça Federal é, portanto, competente para investigar, processar e julgar os crimes praticados contra empresa pública federal. Gravem bem isso, pessoal. Então vejam que a assertiva A já está correta, bastando para tanto ter o conhecimento de que a competência da Justiça Federal é uma competência especial, ao qual é competente para processar, investigar e julgar os crimes praticados contra a empresa pública federal. Sabendo esta informação, o candidato já teria condições aí de acertar analisando a alternativa A. Portanto, a Justiça Federal será sim competente para julgar ambos os delitos. Por que seria competente? Porque há previsão legal que determina a Justiça Federal esta competência. E há previsão legal também que a Justiça Federal atrai a competência e o julgamento de crimes conexos. Então, a gente vai analisar logo em seguida o que é a conexão. Então, ocorrendo duas ou mais infrações praticadas aí no mesmo contexto fático, ocorre o que nós chamamos de conexão. Então, havendo a conexão intersubjetiva, ocorre aí a união dos processos para julgamento. E neste caso, a Justiça Federal atrai aí a competência para o julgamento do crime de roubo, que em tese aí, de regra, seria da competência da Justiça Estadual. Então, muita atenção a isso. Havendo conexão, a gente vai ver os casos em que ocorre a conexão e quais as modalidades de conexão. Ocorre o quê? Ocorre a atração da competência para Justiça Federal. Então, a Justiça Federal, sim, será competente para julgar tanto o crime praticado contra a empresa pública federal, como o crime de roubo em decorrência
do Instituto da Conexão. Então vamos aí algumas dicas em relação a essa questão. A gente poderia até eliminar as outras assertivas, mas vamos às dicas que aí por lógica a gente já elimina as assertivas a seguir. A assertiva AB diz o seguinte: a Justiça Estadual será competente? Acabamos de falar que a Justiça Federal é competente em decorrência do princípio da especialidade, em decorrência do fato que o crime foi praticado contra a empresa pública federal. Então, há previsão na própria Constituição que determina aí a competência da Justiça Federal. Logo, a assertiva B está equivocada. A letra C diz o seguinte: a Justiça Federal será competente para julgamento do crime de furto qualificado e a Justiça Estadual para o julgamento de crime de roubo majorado. Lembra que eu disse, o Instituto da Conexão faz com que os crimes sejam julgados no mesmo processo. Então, um processo julgando dois crimes. Tratando-se de conexão entre um crime da Justiça Estadual e um crime praticado na Justiça Federal, havendo a conexão, ocorre o quê? A atração da competência para a Justiça mais especializada. Qual é a Justiça mais especializada? A Justiça Federal. Lembrando que ambas são justiças comuns. Justiça comum estadual e Justiça comum federal. Havendo conexão, a Justiça Federal atrai a competência para aí a investigação, processamento e julgamento dos crimes. Portanto, a letra C está equivocada. Não há desdobramento, então, portanto, da competência. Não há que se falar que a Justiça Estadual seria competente para julgar o crime de roubo majorado e a Justiça Federal para julgar o crime de furto qualificado. Não, havendo conexão, portanto, entre um crime estadual, de competência da Justiça Estadual e o crime da Justiça de competência da Justiça Federal, ocorre a atração da competência da Justiça Federal em decorrência da conexão. Isso também, pessoal, para a gente salientar aí, para que não ocorra aí decisões conflitantes, né? Imagine dentro de uma situação fática um juiz estadual reconhecer que houve a materialidade delitiva e na Justiça Federal não ocorrer o reconhecimento. Haveria aí um conflito de decisões judiciais. Então, para uma questão aí de unidade de julgamento e de coerência de julgamento, há aí a união desses julgamentos, para que uma só justiça julgue ambos os processos, para que evitar aí o que nós chamamos de decisões conflitantes. Muito bem? Então vamos aí à análise da última assertiva. A letra D diz o seguinte: tanto a Justiça Estadual quanto a Justiça Federal serão competentes. Não, eu acabei de falar. Há o que? A atração da Justiça Federal, havendo aí a conexão entre um crime de competência da Justiça Estadual e um crime de competência da Justiça Federal. Portanto, a gente finaliza essa questão aí afirmando que a alternativa correta é a alternativa A. Alguns comentários. Aonde está previsto a competência da Justiça Federal? Pessoal, uma dica, artigo 109 da Constituição Federal, leitura obrigatória, todos os incisos lá do artigo 109, dica de estudo, tentar memorizar ele, muito cobrado aí nos exames da OAB. Observem o seguinte, o artigo 109, inciso 4º, ele é literal, no seguinte sentido, vamos a ele. Artigo 109, aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 4º, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de entidades autárquicas ou empresas públicas federais. Então vejam que a nossa questão se enquadra aí perfeitamente no artigo 109, inciso 4º. Portanto, a competência sim é da Justiça Federal. Muito bem? Beleza. Observação.
Súmula 122 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, diz o seguinte, abre aspas, compete à Justiça Federal o processo e o julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do artigo 78, inciso 2A do Código de Processo Penal. Veja só que a súmula 122 do STJ veio aí estabelecer um entendimento de que havendo conexão entre um crime de competência estadual e um crime de competência federal, ocorrerá o quê? A unificação do julgamento, para que ele seja julgado aonde? Na Justiça Federal. Então o STJ já unificou aí o entendimento, eliminando toda aquela discussão doutrinária e também jurisprudencial que existia em relação aí à divergência de entendimento, se seria a Justiça Estadual competente ou se seria a Justiça Federal competente. Portanto, aí a súmula 122 do STJ foi muito importante aí para estabelecer aí de forma pacífica este entendimento. Então, passou-se aí a entender que a Justiça Federal é sim competente para julgar os crimes conexos que ocorrem aí contra bens jurídicos protegidos, aí, bens jurídicos pertencentes à União, autarquias e empresas públicas federais e crimes comuns praticados aí de competência da Justiça Federal. Então há uma união aí de julgamentos, passando a Justiça Federal, portanto, aí ser competente para o julgamento de ambos os crimes. Súmula 122 do STJ. Bom, um assunto muito interessante para a gente finalizar esses comentários. Dica de estudo. Olha quantas dicas, pessoal. Artigo 77 do Código de Processo Penal. O que diz o artigo 77 do Código de Processo Penal, pessoal? Melhor dizendo, do Instituto da Competência, nós temos a conexão e a continência. E o artigo 76 e seguinte, 76, traz as hipóteses de conexão. E o artigo 77 traz as hipóteses de continência. Então, leitura obrigatória aí desses dois dispositivos. Artigo 76. Quando ocorre conexão? Aí fala lá o inciso 1. Ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticados ao mesmo tempo. Então, mesmo tempo. Conexão intersubjetiva. Conexão intersubjetiva. Praticadas ao mesmo tempo. Então, houver sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. Várias pessoas reunidas. Então, vejam só, praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. Conexão intersubjetiva. E observem o seguinte, pessoal. Observem que a doutrina chamou essa conexão de conexão, e aí vai a dica, intersubjetiva por simultaneidade. Por quê? Vejam só, ocorre a conexão intersubjetiva por simultaneidade quando duas ou mais infrações são praticadas ao mesmo tempo por diversas pessoas ocasionalmente reunidas. Então, ocorreu aí uma conexão em decorrência do que? Da prática de mais de uma ou mais infrações praticada ao mesmo tempo por diversas pessoas
ocasionalmente reunidos. Então, havendo aí essa figura da reunião ocasional, ocorre o que nós chamamos da conexão intersubjetiva por simultaneidade. O melhor exemplo aí trazido pela doutrina, comentado, é aquele exemplo de diversos torcedores que depredam aí os estádios. Então, aí o crime de dano ao patrimônio. Então, vejam só, vários torcedores reunidos ocasionalmente praticam aí o crime de dano ao patrimônio. Vejam que este ato, essa reunião ocasional, faz com que a conexão de duas ou mais pessoas praticando duas ou mais infrações, ocorre o que nós chamamos de conexão intersubjetiva por simultaneidade. Então, exemplo aí do estádio aí para elucidar. Também temos a conexão intersubjetiva por concurso ou concursal, que ocorre quando duas ou mais infrações tiverem sido cometidas ou praticadas por várias pessoas em concursos, ainda que em tempo diverso. Então, havendo concurso de duas ou mais pessoas, ocorre o que nós chamamos de conexão intersubjetiva concursal. Vejam que nesta figura da conexão há o que? Há aí o liame subjetivo, aquele acordo entre as partes. Então não é uma conexão ocasional, mas sim aí a união de vontades, o liame subjetivo para a prática do crime. Então vejamos um exemplo. Suponhamos que 3 indivíduos se proponham aí a praticar o crime de roubo. Então 3 indivíduos praticando o crime de roubo no intervalo aí de 2 meses. Eles vão praticar vários crimes. Então há o concurso de pessoas e há o que nós chamamos de liame subjetivo. Isso faz com que a conexão seja uma conexão intersubjetiva por concurso. Está lá no artigo 76, inciso 1, segunda parte. Então, o artigo 76, inciso 1, primeira parte, é a conexão intersubjetiva por simultaneidade. E o artigo 76, inciso 1, segunda parte, conexão intersubjetiva por concurso. Muita atenção a esse detalhe. Nós também temos a figura da conexão intersubjetiva por reciprocidade. Olha a dica, pessoal. 2 ou mais infrações tiverem sido cometidas por diversas pessoas, uma contra a outra, ou umas contra as outras. Vejam, então, havendo a ocorrência dessa situação de 2 ou mais infrações serem cometidas por diversas pessoas, umas contra as outras, ocorre o que nós chamamos da conexão intersubjetiva por reciprocidade. Então vejam só, exemplo clássico, 2 grupos rivais aí que combinam entre si uma briga. Então eles combinam pela internet, 2 grupos rivais, aí 2 torcidas de times diferentes combinam aí uma briga em determinado local. Então vejam que há o que? A conexão intersubjetiva por reciprocidade. Pessoal, ocorrendo a conexão intersubjetiva, seja por simultaneidade, seja por concurso, ou seja, por reciprocidade, haverá o quê? Haverá união de julgamento desses fatos. Então, há uma única investigação, há um único processo para julgar estes fatos. Uma única observação. Se houver na situação concreta um fato que justifique o desmembramento do processo, isso poderá ocorrer. Então, há a possibilidade do julgamento conjunto.
mas se ocorrer, por exemplo, tumulto processual, havendo aí tumulto processual, poderá aí que comprometa aí a própria celeridade da justiça ou própria efetividade do julgamento, poderá ocorrer aí o desmembramento do processo, mas somente por decisão fundamentada do juiz. Então não é uma condição necessária, pode ocorrer e melhor, deve ocorrer o julgamento, mas se a união desses processos, desses fatos comprometer a integralidade do julgamento, aí pode ocorrer sim o desmembramento. Então, muita observação a esse detalhe. Nós temos também, pessoal, aí nós vamos trabalhar num outro vídeo, a conexão objetiva teleológica e a conexão objetiva probatória, instrumental probatória. Então vejam só que são outras espécies aí de conexão. Para a gente resumir, a previsão legal é o artigo 76, inciso 2, que trata aí da conexão objetiva teleológica e a conexão objetiva consequencial. Então nós temos lá o artigo 76, inciso 2, que traz essas duas hipóteses. E para finalizar, nós temos a conexão objetiva probatória, está lá no artigo 76, inciso 3. Então, havendo aí uma conexão probatória, nós chamamos de conexão objetiva probatória. Então, conexão objetiva material ou teleológica, artigo 76, inciso 2, primeira parte, e consequencial, artigo 76, inciso 2, segunda parte. E para finalizar, conexão objetiva probatória ou instrumental, 76, inciso 3. Numa outra oportunidade, nós trabalharemos aí essas outras espécies de conexão. Meus queridos, muito obrigado, forte abraço, firmes nos estudos e até o próximo vídeo.